na questão. Então, se não vier por escrito, vem na forma de gráfico, certo? A densidade, ele pode pedir para você calcular, mas densidade também é um valor que normalmente eles colocam na questão para você calcular outras coisas também, ok? Então, eu coloquei aqui a definição entre substância pura simples e substância pura composta. Uma substância pura simples, ela é constituída pelo mesmo elemento químico, por átomos do mesmo elemento químico. E o que são átomos? É o que a gente chama, por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele tem H2, o que significa que eu tenho um H aqui e eu tenho um H aqui. Eu tenho dois Hs. Então, se eu perguntar para vocês, H2 é o quê? H2 é uma substância ou uma molécula, porque eu tenho uma composição, certo? De átomos. E se eu pergunto para vocês o que são os átomos, é o hidrogênio, o H. H aqui, H aqui. Então, esses são os átomos, e quando eu combino esses átomos, eles se transformam em substâncias ou moléculas, certo? Então, a substância pura simples, constituídas por átomos do mesmo elemento químico, e elas não podem ser decompostas em outras mais simples. É como se ela fosse o primeiro tijolo da parede de construção, certo? Se eu derrubar a parede todinha, se eu botar uma parede, pá, pisa a parede, e se aí eu for derrubando essa parede, no fim, quando eu derrubar as paredes, se eu fosse separar, obviamente, eu teria tijolo por tijolo. E o tijolo não dá para ser menos tijolo, é o tijolo. Então, a substância pura simples é justamente o início. Então, ela não pode ser decomposta, ela não pode ser destruída para se transformar em outra substância mais simples. Por quê? Mais simples que essa substância, só o átomo. E o átomo já não é a substância, ok? Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês. O gás hidrogênio, que eu falei, o gás oxigênio, O2. Então, aqui, ó, no O2 significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas a substância é o gás oxigênio. A molécula é o O2, certo? E o ferro sólido. O ferro sólido é o ferro e não tenho o que questionar, certo? Então, quando eu tenho apenas o mesmo átomo, o mesmo elemento químico, eu tenho uma substância pura simples, certo? Uma substância pura composta, ela é formada por mais de um elemento químico. E ela pode se transformar em substâncias simples. Por exemplo, a água. A água, ela é composta de H2O. O que isso significa? H2, a gente acabou de ver, significa que eu tenho 2 hidrogênios. E O, eu não tenho nada aqui, ó, do lado. Então, um oxigênio. Então, se eu quisesse transformar essa substância composta em uma simples, era só fazer uma ionização da água ou uma dissolução da água. E aí ela ia se transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio. De boa, certo? Então, eu ainda consigo separar essa substância composta. A sacarose. A sacarose é o açúcar. C12H22O11. Essas 3 substâncias que eu coloquei aqui para vocês não foram substâncias soltas que eu coloquei assim, não, tá? São substâncias que mais são utilizadas. Cloreto de sódio é muito utilizado em questão de vestibular. Sacarose, ela não vem dizendo, é o açúcar. Ela vem dizendo como sacarose, certo? C12H22O11. E a água? A água, ela é o solvente universal da química. A gente vai estudar isso mais para frente. É tudo, certo? Então, a sacarose, voltando para a ideia de substância composta, ela é composta por átomos de carbono, que é esse C daqui, hidrogênio, que é o H, e oxigênio, que é o O, certo? C12 significa que eu tenho 12 átomos de carbono. H22, 22 átomos de hidrogênio. E O11, 11 átomos de oxigênio. E o cloreto de sódio, ele é formado por um átomo de sódio, que é o Na,
e um átomo de cloro, que é o Cl, certo? Cloreto de sódio. Vou beber uma água aqui, que a garganta já está travando. E aí, dentro dessa ideia de substâncias simples e substâncias compostas, a gente tem um termo que é muito estudado e muito perguntado. O Enem, principalmente, ele sempre fala sobre alotropia, certo? Na química é assim mesmo, a gente tem um monte de nome estrambólico. Mas eu vou explicar para vocês o que é alotropia. Alotropia, em resumo, eu coloquei aqui a definição. É um fenômeno em que um único elemento químico pode formar duas ou mais substâncias diferentes. Quando isso ocorre, eles são chamados de alótropos. Em resumo, significa que eu tenho duas ou mais substâncias que é composto pelo mesmo átomo ou pelo mesmo elemento químico. E aí eu coloquei aqui nesse exemplo aqui da foto, ó, em branco, diamante, grafite e o fulareno. Mas também podia ser carvão. Qual é a semelhança entre eles? Todos eles são compostos por átomos de carbono. Então, no diamante eu tenho carbono, no grafite eu tenho carbono, no fulareno eu também tenho carbono. No carvão eu também tenho carbono. Eu tenho carbono, certo? No carvão mineral. Então, qual é a principal diferença entre eles? Primeiro, a quantidade, às vezes a quantidade também de átomos pode definir as estruturas, mas principalmente nesses casos são os tipos de ligação, certo? Eu tenho dos três carbono, então por que são três substâncias diferentes? Porque quando esses carbonos eles se compõem para formar essa substância, além da quantidade de carbonos, eu também tenho a disposição das ligações diferentes. Por isso que eu coloquei essa imagem bem bonitinha aí para vocês verem. Cada bolinha dessa que vocês conseguem enxergar são os átomos de carbono. E cada linha é a ligação. Então, a forma como elas estão interligadas é totalmente diferente. Então, se a forma da ligação ela é diferente, a substância ela vai mudar. Ela vai ser uma substância diferente, certo? Então, se diamante e grafite, por exemplo, é composto de carbono, por que o diamante não quebra e o grafite eu não posso fazer uma forcinha que quebra? Porque se você olhar essa forma de ligação, se eu fizer força nessa estrutura de diamante, ela dificilmente vai se romper, porque ela está equilibrada. As ligações elas estão separadas de um jeito em que elas conseguem se equilibrar e não se romper. É por isso que o diamante ele é tão firme e ele não consegue ser quebrado. Já as formas de ligação do grafite, qualquer forcinha que eu fizer aí, e se você perceber, ela também está tipo desnivelada, ela não tem tipo, uma base específica, ela uma mais para a esquerda, outra para a direita. Qualquer forcinha que eu faço, ela desliza. E aí, com tudo que ela desliza, a ligação se rompe. Então, essa é a principal diferença. Ok? Eu trouxe outros exemplos para vocês de alotropia, com o átomo oxigênio. O gás oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar, e tem o gás ozônio. A camada de ozônio é composta por oxigênio. Qual é a diferença entre elas? No gás oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio. E no gás ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, veja, uma adição de oxigênio na minha molécula pode me matar. Isso é muito sério, certo? Então, a alotropia é quando eu tenho o mesmo elemento químico e consegue se transformar em outras substâncias. O carbono, que eu já falei para vocês, e o fósforo. O fósforo, eu tenho o fósforo vermelho, que é aquele que a gente conhece, e o fósforo branco. O fósforo branco, ele é altamente explosivo. Tá vendo essa embalagem aqui que eu coloquei para vocês? Isso aqui dentro não é água não, tá? Porque se eu colocar fósforo branco em água, ele vai explodir igual, certo? É a mesma coisa do sódio, o Na. O sódio metálico, se ele entrar em contato com água ou se ele entrar em contato com ar, ele explode. Ele não pensa 2 vezes que explode, certo?
E aí, o fósforo branco, ele é altamente explosivo. E isso aqui dentro, peraí que alguém tá pedindo para entrar. Cadê? Ai, Deus. E eu consigo. Ah, tá aqui. E eu apertando o outro Google. Então, vamos lá. Voltando aqui. Essa embalagenzinha, que foi o que aconteceu aqui, meu Deus. Ah, eu apertei no botão errado. Essa embalagenzinha aqui que eu marquei, que eu tinha marcado antes, isso aqui dentro não é água, porque como eu falei para vocês, o fósforo branco em contato com água, ele também é altamente explosivo. Geralmente esses metais, na sua forma sólida, a gente armazena ele em hexano, em etanol, certo? Que são solventes orgânicos ou solventes químicos, que não interagem com essas substâncias, certo? Então, isso aí dentro do frasco provavelmente é etanol ou hexano, algum desses solventes, para não reagir. E aí, como é que a gente faz a manipulação disso? Com medo. Não tem outro jeito, porque você abre isso daí, você já fica se tremendo todinha, e aí você vai tirar um pedacinho, você tem que tirar dentro dessa solução e transferir para outro lugar que já tenha outra solução. Isso é muito delicado. Ou, se você quiser fazer um experimento de explosão, você pode simplesmente pegar um pedacinho desse, jogar dentro do recipiente e sair de perto, porque ele automaticamente vai começar a reagir, não vai precisar fazer nada. É muito curioso. Qualquer dia desse eu trago um exemplo de vídeo ou então eu posso colocar no Google Classroom, vocês me falem aqui, porque eu posso pesquisar vídeos no YouTube com sódio metálico ou fósforo branco para mostrar para vocês como eles são altamente reativos, certo? Misturas. Misturas, elas são basicamente as que a gente já conhece como homogênea e heterogênea. O que isso significa? Homo, igual. Hetero, diferente. Então, uma mistura homogênea, eu coloquei aqui na definição, ela tem aspecto uniforme, ou seja, uma fase só.